A todos a paz do Senhor Jesus. Em Mateus 14, Jesus dá uma ordem para que os discípulos vão para outro lado, para outra banda, e vão enfrentar o mar. Nisso, uma grande tempestade. Vão ficar com dúvida, com medo. Jesus vai se apresentar e mesmo assim vai haver dúvidas. E Pedro vai dizer: se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus permite com que Pedro ande por cima das águas. Mas ao olhar para a tempestade, para o que se levanta, para o açoite dos barcos, ele começa a afundar. E ele clama: Jesus, salva-me. Jesus estende a mão e o tira dessa situação. Muitas vezes nas nossas vidas estamos debaixo de uma autoridade de Deus, de uma ordem de Jesus. E o barco está sendo açoitado. A nossa vida está sendo açoitada. E a gente não entende. Deus falou que tinha promessa, Deus falou que tinha projeto, Ele me mandou ir para o outro lado. Mas isso também gera muitas vezes uma ousadia dentro de nós. Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Mas Pedro, andando por cima das águas, ele começa a olhar para as lutas, para as dificuldades, começa a afundar. Quando Deus nos der uma orientação, vamos nos esforçar para confiar. Vamos nos esforçar para persistir, para caminhar. Sabe, ainda que aos nossos olhos seja impossível, ao nosso redor esteja tudo contra, precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E muitas pessoas vão acusar: Pedro era irresponsável, Pedro era isso. Mas Pedro teve a experiência que nenhum deles teve. Pedro pode falar com exatidão e com total clareza da experiência que ele teve como andar por cima das águas. Que ninguém pode falar, senão ele e Jesus. Muitas vezes a gente vai acusar: fulano caiu, fulano olhou para as lutas, para as dificuldades, mas quando fulano estava lá firme, quando fulano estava lá tendo experiências que nos deixavam abismados, quando o irmão ou a irmã estava lá lutando e a gente, nossa, aí de repente caiu e Satanás faz isso mesmo, leva lá em cima e depois derruba, e quem levantou não foi Deus não. Muitas vezes a gente está tão disposto a acusar, a apontar, a maltratar, e tão pouco disposto a estender a mão. Algum discípulo poderia ter pulado na água ali e ajudado Pedro. Mas quando Pedro está afundando, só Jesus estende a mão. Tem momento na nossa vida que é só Jesus que vai estender a mão, que é só Jesus que vai entender, que é só Jesus que vai compreender, que é só Jesus que vai te escutar. Que Jesus vai ser o único que não vai te apontar, mas vai estender a mão. Quantos não vão acusar? É ansioso, é soberbo, é infantil, quem mandou andar na água, quem mandou fazer. Mas Jesus estende a mão. Ouve o clamor ouve o clamor por salvação dele. Quantos não estão assim? Viveram experiências maravilhosas. Tiveram experiências maravilhosas, hoje estão clamando por salvação. E a igreja muitas vezes não estende a mão. Estão clamando por socorro e muitas vezes a igreja não estende a mão. Aí vou ficar aqui, tá acomodado dentro do barco, enquanto o outro está morrendo. Tá acomodado no banco enquanto o outro está morrendo. Tá acomodado no cargo, tá acomodado na função enquanto o outro está lá precisando de assistência, de socorro. E só Jesus estende a mão. Como aquela mulher que foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar, tem que matar. Jesus, eu sei que a lei de Moisés disse. Mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então eles começaram a olhar para dentro de si. E desde os mais velhos, o exemplo começou pelos mais velhos, começou um por um a se retirar. Será que hoje, eu, você, nós, podemos hoje olhar para dentro de nós e largar as pedras? Olhar no espelho e largar as pedras? Olhar na palavra de Deus e largar as pedras? E olhar também na palavra de Deus e estender a mão para aquele que pode estar caindo? Pedro caiu não por uma desobediência, porque Jesus mandou. Jesus deu autorização para ele andar por cima das águas. Mas Pedro caiu porque começou a olhar para as circunstâncias. Muitas vezes a gente está acusando.
Caiu porque pecou. Caiu porque adulterou. Caiu porque matou. Caiu porque fez... Não. Às vezes ele não está conseguindo enfrentar sozinho. Às vezes a pessoa precisa da tua ajuda, precisa da tua oração. Precisa, às vezes, de repente, que você pule na água e ajude. Não fique olhando a pessoa afundar. Não fique olhando a pessoa se distanciar. Não fique olhando as pessoas morrerem. Saiu do barco por uma autorização de Jesus. Então estende a mão. Não deixe a pessoa chegar quase no fim. A gente não precisa deixar isso acontecer com ninguém. A mulher adúltera estava lá, ela tinha toda a culpa. Você tinha toda a culpa. A cruz era para você, era para mim. O chicote era para você, era para mim. O inferno era para você e para mim. Mas Jesus foi lá, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus não condenou, mas deu uma oportunidade, deu uma chance. Quantos projetos Deus tem nas nossas vidas? Aos olhos do homem vai ser estranho, vai ser um absurdo quando começar a acontecer. Ou quando você tiver coragem, quando nós tivermos coragem de tomar uma atitude, que muitas vezes sabemos qual é, mas não temos coragem. E quando falharmos, quando precisarmos de ajuda, de socorro, como é que vai ser? Vai deixar teu irmão morrer? Você vai se deixar morrer? Vamos pensar nesse texto, nesses textos. Um tinha autorização de Jesus, o outro era totalmente culpado. Mas Jesus abençoou a ambos. Não deixou uma mulher ser condenada, mas deu a oportunidade, vai e não peques mais. E Pedro foi tomado pela mão e colocado de volta com os outros discípulos. Que sejamos esses que estão aí para assistir, para cuidar, para estender a mão, não para acusar e condenar. Que Deus nos abençoe.